nos meus biquínis tem cor. Por que que o plus size tem que vestir um preto, um apático, sem graça? Uma coisa apagada, sabe? né? Por quê? Por que pros outros tem, pra ele não? Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Toda quarta-feira até agora a gente não falhou nenhum episódio. Toda quarta-feira aqui eu faço esse esforço, junto da Débora, do Gui, do pessoal daqui da Pod, de trazer histórias de empreendedorismo como a da Vitória, que é uma história de empreendedorismo que eu acho muito mais assemelhada à história do empreendedorismo brasileiro, de que são mulheres que vão, muitas vezes, de comunidades menos favorecidas e vão criar produtos para solucionar um problema real, para trazer esse produto para dentro de uma comunidade e dessa forma transcender o empreendedorismo que a gente chama aquele empreendedorismo mais branco, cis, hétero, Faria Lima, da fintech, e no final das contas contar uma história de empreendedorismo que é a história de empreendedorismo mais comum que a gente encontra hoje no Brasil, né? Então, acho que nessa altura do campeonato vocês já devem ter percebido que esse programa aqui tem essa intenção de trazer histórias de empreendedorismo que são verdadeiras e que não são turbinadas por privilégio ou herança. Eu acho que são as histórias para mim que são mais inspiradoras. Eu aprendo muito nesse programa aqui, Vitória. Todas as vezes que eu venho para cá, eu fico me pensando, né, na história, porque empreender é tão dolorido, né? E as pessoas não conhecem as histórias que estão por trás. O que tá por trás. É muito importante contar o que tá por trás, porque as pessoas acham que uma pessoa que vem da comunidade não consegue almejar isso. A gente é domesticado a pensar que a pessoa que vem da comunidade não consegue chegar ao cargo de ser empresária, ser dono de uma loja. Então, assim, tem muita história por trás. E eu vim aqui pra contar essas histórias. A gente recebeu algumas pessoas que vieram de comunidade também e que contaram suas histórias, e muitas delas apresentam… Não, primeiro porque você acaba servindo por modelo, não naquela história da meritocracia, né? Mas a gente que não vem da comunidade, a gente que vem de um outro… Aqui em São Paulo, você é do Rio de Janeiro, né? Antes de mais nada, obrigado. Da maré pro mundo. Da maré pro mundo. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro pela primeira vez em São Paulo, só para participar do programa. Prazer, muito obrigado por isso. Obrigada. De verdade, você fez um esforço tremendo, eu te agradeço muito o esforço. Por você ter vindo só para falar aqui no programa. Obrigado mesmo. E a Vitória, que eu tava falando aqui sobre empreendedorismo, e a gente já começou a entrar no nosso papo, você vem da Maré, Sim, né? Sim. E me conta. Hoje eu não moro mais na comunidade, né? Graças ao meu trabalho, eu saí da comunidade, porque também tem as questões de operação, então tudo isso influenciava no meu ir e vir, então atrapalhou um pouco com a logística de loja, enfim. Mas eu vim da comunidade, né? Eu comecei a empreender na pandemia, eu sou uma sobrevivente da pandemia, né? E a minha avó foi uma vítima da Covid bem no início, na onda da Covid. Então eu comecei a empreender uma semana depois que minha avó faleceu. Mas antes disso, o que teus pais faziam? Então, minha mãe era doméstica, mas eu fui criada pela minha avó, desde criança, né? Desde quantos anos? Desde criança, desde… Pequenininha? Pequenininha mesmo. Minha avó criou a mim e meu irmão, né? A nossa mãe abandonou a gente, mas depois voltou, quando a gente já era adolescente. Mas a gente… É mãe paterna ou materna? A tua avó minha era… avó é paterna. Desculpe, me pergunta. A tua avó era avó paterna? Mãe do meu pai, isso. E aí ela pegou a gente pra criar desde pequeno, então ela sempre foi essa figura pra gente. O nosso pai já havia falecido quando a gente ainda era neném, e a minha mãe acabou falecendo alguns anos depois de diabetes. E tua avó fazia o quê? A minha avó, ela trabalhava como ambulante. No meu primeiro contato com empreendedorismo, com venda, foi vendendo tapete na feira com a minha avó. Você sabia que eu tenho uma tia-avó que… Não, é minha tia mesmo. Que ela também é ambulante até hoje, carioca, vende paninho. E ela também era empreendedora na Rocinha. Sim. Então todas as vezes que eu ia pro Rio de Janeiro, sei lá, uns 15 anos, quando eu ia pro Rio de Janeiro, hoje não acontece mais, porque quando eu vou, fico na casa dos meus amigos. Mas quando eu ia no Rio de Janeiro e não tinha gente pra ficar, eu ficava na Rocinha com a minha tia. E ela tinha uma lotérica na Rocinha, depois ela teve uma lan house, aí agora ela vende paninho na rua. O que muitas vezes
A gente chama de empreendedorismo, mas é meio que sobrevivência, né? É sobrevivência. E não tem como a gente romantizar isso, né? Porque eu perdi boa parte da minha infância trabalhando com a minha avó. Porque eu precisava ajudar. Eu e meu irmão, né? A gente teve esse primeiro contato com vendas, com empreendedorismo dessa forma. Mas a minha avó virou uma figura de guerreira pra mim, sabe? Sim. Ela é o que motivou a minha loja, né? Acabei começando a empreender por causa dela. Você sabe que eu também… Os meus avós e minha avó são mais formadores da minha personalidade, de quem eu me encontro hoje no mundo. São figuras que me inspiram muito mais do que meu pai e minha mãe, sabia? Como os avós são importantes pra gente, né? Eu tenho, assim, o meu avô Guerra, a minha avó Zuma, que foi o grande amor da minha vida, também já falecidos há muito tempo. Eles me formaram. Eles são as pessoas que, no final das contas, eu me sinto hoje muito mais parecido com eles do que com meu pai e minha mãe. Pois é. Eu acho que um pouco da coisa do empreendedorismo que eu tenho hoje também vem dos meus avós. E você vendia o quê com a tua avó mesmo na rua? A gente vendia tapete, né? Quando a gente era criança. Tapete De casa, assim, de banheiro. Enfim, Sei. era isso. A gente morava num lugar bem humilde, em Copacabana, nessa época. E depois a gente foi morar na Maré, depois de um tempo. Com quantos anos vocês foram morar na Maré? Devia ter uns 15 anos, por aí. E como que foi ser adolescente e chegar na comunidade? Realidade totalmente diferente, assim, também. É doido, né? Porque a comunidade, ela tem… Pelo menos eu vou falar da Rocinha, que é a minha única experiência de comunidade, de ter ficado realmente um tempo na comunidade, de ter passado férias na comunidade. Ela tem as suas próprias leis. Uma coisa que eu ficava muito espantado é que não tinha silêncio. Não tinha silêncio. O som torava a noite inteira e 24 horas. 24 horas, o bagulho assim doido, mesmo. pegando fogo. 24 horas festa. Ninguém dormia, ninguém dorme. Os bares abertos à noite. Era uma coisa muito estranha, assim. Não existia o silêncio, né? Não. E é engraçado como o silêncio hoje em dia é uma coisa do privilégio, né? Gente rica que tem direito a silêncio. Exatamente. As pessoas da comunidade não têm direito a silêncio. Você vai reclamar pra quem? Você vai pedir pra polícia subir? Pra parar com o funk, com o pagode, com o samba. Sim. E também é uma maneira das pessoas escaparem das suas vidas, né? Exatamente. Uma alienação também, um pouquinho, né? Então, é isso, né? Exato. As pessoas às vezes precisam… Eu Fugir entendia da também… realidade. Fugir da realidade, porque, né? Ela é opressora muitas vezes. E aí você caiu com 15 anos na Maré. Pois é, a gente começou a morar lá, uma realidade totalmente diferente. E aí, depois de um tempo, a minha avó vendia algumas coisas ali, aqui, dentro da comunidade mesmo. E aí veio a Covid. E ela faleceu na Covid. Ela faleceu na primeira onda da Covid. E você morava com ela? Morava eu, ela e meu irmão. Nossa, Vitória, que… E a gente cuidou dela em casa, porque na primeira onda a gente não tinha informação de nada, né? Não tinha informação do que fazer, os sintomas ainda não estavam definidos. Então foi bem barra mesmo. Isso você tinha… Você é muito jovem, você tem 26, você me disse. Tenho 26. Você tinha o quê? 23? Exatamente. 23 anos. E você fazia o quê? Eu tava desempregada, né? Na época eu tava desempregada há 1 ano e meio. Eu trabalhava com jornalismo. E eu tava numa fase muito difícil pra mim, porque eu já estava depressiva e desenvolvendo compulsão alimentar, né? E aí acabou que minha avó ficou com Covid, a gente teve que cuidar dela em casa. E isso agravou muito mais o meu quadro de… Enfim, eu descontava as coisas na comida, né? E 1 semana depois eu tive que começar a empreender, foi o que eu falei. Tive que começar a empreender porque eu tinha que sobreviver. Meu irmão era estagiário na empresa que ele trabalhava na época. E eu tinha que ajudar ele de alguma forma. Agora a gente não tinha a aposentadoria da minha avó, não tinha nada pra ajudar. Então era eu, meu irmão, e é isso. Vamos querer, não tem tempo pro luto e vai trabalhar. Foi exatamente isso. Porra, 2 anos e meio, para pra pensar numa coisa. 2 anos e meio você pode se dar o luxo de pegar um avião, vir pra São Paulo, primeira vez que você tá aqui em São Paulo, né? Sim. Só pra fazer só pra participar de um podcast. Eu nunca meio imaginei B. na minha vida. Meu, que massa, cara, que massa. Sim, é uma virada incrível. A loja foi uma virada de chave na minha vida. Empreender mudou a minha vida. E me conta, tá, aí você fala, bom,
E aí a gente começa com a primeira lição, né? Porque tem muita gente que fala, não, porque eu tenho que encontrar um propósito. Outro dia eu ouvi uma música, que é uma música que eu amo, gringa. E ela falava que todo mundo procura um propósito desde que ele não tome muito tempo. Então tem essa onda de todo mundo sair procurando por propósito. E você falou assim, mano, eu tenho que colocar feijão na mesa, tenho que sobreviver. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Por que você pensou em biquíni imediatamente? Ou você tentou outras coisas até chegar na onda? Primeiro foi uma questão de contato, né? Minha avó costurava já. Então ela tinha umas amigas que eram costureiras, então já tinha o contato de pessoas pra fazer, pra fabricar, pra me ajudar também naquela situação. E aí, a minha avó também sempre quis ter uma loja de moda praia. Inclusive, o nome da loja é o nome que ela queria pra loja. A gente deu o nome que ela queria, imaginava, pra uma loja futura que ela queria. Que, aliás, o nome é maravilhoso, Onda. Eu amo o nome que você deu. Curto, direto, simples, imagético. Você tá até usando um colarzinho que tem uma onda. Sim, tem tudo a ver. Maravilhoso. Pois é. E é uma onda mesmo, uma onda de autoestima, de amor próprio hoje que abraçou tanta gente. É uma gíria super forte no Rio de Janeiro, né? As pessoas falam muito onda no Rio de Janeiro. Fala. Aqui em São Paulo tirei a onda. aqui em São Paulo a gente não usa muita onda, mas também porque a gente não tá… Nossa praia é toda de concreto, concretada. Eu percebi, eu fiquei um pouco assustada. Eu cheguei em São Paulo tudo cinza. Mas tudo bem. Mas aqui a cidade é muito legal. Num primeiro momento você fica assustada, porque você fica perdida. Onde que eu tô? Que cacete que eu tô fazendo aqui? Eu não tava tem um pouco perdida, eu vim na fé e na coragem aqui. Então, e a primeira sensação é essa. Você vai chegar aqui e você vai falar assim, não, essa cidade é uma coisa de louco. Você fica completamente perdido e assustado, porque é muito opressora, o ritmo é outro, tudo cinza. As pessoas são muito diferentes também. As pessoas, tudo. é bem bizarro, mas fica aqui 10 dias você vai se apaixonar. Aqui as coisas são internas, elas não são externas. Entendi. Diferente do Rio de Janeiro, que é tudo pra fora, aqui é tudo pra dentro. E são pequenos mundos. Cada lugar é um pequeno mundo, cada bairro é um pequeno mundo. Você vai pirar. Tô vai pronta pirar. pra conhecer, então. Não, vai Tem pirar. até amanhã. E tem um mercado incrível também em São Paulo, né? Gigantesco, né? Mas voltando, aí você queria dar um nome, você deu um nome pra loja e pra marca de moda pra que era já uma vontade da sua avó. Já era uma vontade dela. Puta, que homenagem linda, Vitória. A homenagem é pra ela. A loja nasceu por conta também, depois de tudo isso que aconteceu. E foi uma forma de homenagear ela, né? E a gente tá aí, nem acredito, 2 anos. Mas aí me conta, aí você tinha… A tua avó era uma costureira, tinha uma rede de costureiras com quem ela trabalhava. Todas da Maré, não? Não. Ela mora em outra passarela, que é na Passarela 9. É uma outra comunidade da Maré, desculpa. Mas fica tudo num complexo, né? Uhum. E aí a gente fez contato, começou a experimentar. Eu experimentava em mim primeiro, né? Depois pedi as medidas de minhas amigas com corpos diferentes, que eu via essa demanda. Pô, faz um biquíni maior, faz um biquíni pra meninas mais plus. E aí eu fui experimentando, né? E até hoje eu faço isso. Quando eu vou fazer uma coleção, eu peço as medidas das minhas amigas pra comparar, querendo sempre aumentar a minha grade. É muito estranho, né? Porque a gente fala muito de plus size na moda, de uns 3 ou 4 anos pra cá. Mas o plus size não precisa deixar de ser… Eu vi, né, os biquínis e tudo. E ele não precisa deixar de ser sexy, né? Sim. Porque quando você pensa em plus size, você pensa, sei lá, que é uma moda muito mais funcional. E eu acho que o que você conseguiu fazer foi encontrar esse território comum entre o sexy e o plus size, né? Sim, e eu coloco muita cor, né? Nos meus biquínis tem cor. Por que o plus size tem que vestir um preto, um apático, sem graça? Uma coisa apagada, sabe? né? Por quê? Por que pros outros tem, pra ele não? Então, porque normalmente quem tem um tamanho de corpo diferente do padrão, eu suponho que fique envergonhado com isso e não queira chamar atenção, né? Sim, também. E a cor é uma maneira de você falar assim, eu tô liberta desse teu padrão e olha pra mim que sou gata. Eu sinto muito isso. Realmente. É exatamente isso. E aí, quando você fez a onda, você chamou suas amigas, a ideia era que você montasse uma comunidade de pessoas que vão usar moda praia, que vão se sentir… Eu não gosto da palavra empoderadas, mas vão se sentir orgulhosas daquilo que elas
do corpo que elas têm e vão pra praia e vão… E a praia no Rio de Janeiro é um território meio esquisito, né? Porque é um território de comparação dos corpos. Aqui, como a gente fica vestido o tempo inteiro, você nunca sabe Lá como que é o ainda mais corpo do outro. pesado, né? Porque a gente vive num ambiente de praia. Então, é sempre uma guerra com a gente mesmo. A gente vai pra praia e tem muito isso de comparação. Então, eu faço muitos conteúdos que ajudam as meninas também dentro da marca, para que elas consigam entender que perfeição não existe. A gente precisa abraçar o nosso corpo primeiro. E comprar um biquíni é uma forma de abraçar também quem a gente é, o que a gente tá por trás também, que a gente não é só nosso corpo. A gente é muito mais que isso. Então, é basicamente isso que eu falo na loja sempre pra elas. E acaba que muitas meninas chegam pra mim e falam: eu comprei meu primeiro biquíni depois de 2 anos com você. Eu acabei de sair de um pós-parto, comprei um biquíni. E você me fez eu fazer isso, sabe? E não tem explicação pra isso. Eu vou num banheiro em algum lugar ou eu saio na rua, já aconteceu das meninas me reconhecerem na rua já e falarem: você mudou a minha autoestima de verdade. E a gente só sabe isso na realidade mesmo, né? Na rua, quando as pessoas chegam e falam pra você. Recebo mensagens, muitas mensagens de meninas que odiavam seu corpo, ou tinham uma cicatriz, ou tinham alguma coisa e mudou depois que conheceu a Onda. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente tá construindo. Eu sei que a gente tem uma potência muito grande. Uma comunidade, né? É muito importante criar uma comunidade dentro de uma marca. E a gente criou isso. E é muito forte. E essa é a coisa mais forte que um empreendedor pode ter, sabia? Eu e você, a gente é empreendedor igual, né? Cada um no seu lugar, cada um na sua… no seu corre, no seu território. Mas eu sempre falo isso para as pessoas. O marketing do futuro não é de influenciador, é de comunidade. Sim. Com Cuide certeza. dos pequenos, cuide de quem todos os dias vai e gosta do que você faz. Faz o marketing por você, elas fazem o marketing por mim. Sim. Sabe? Então, isso é muito raro hoje em dia. Quando você tá comprando de uma marca, eu acredito que você tá investindo o seu dinheiro. É o que eu falo pros meus clientes. Se você tá comprando comigo, você tá investindo na minha loja. Então, assim, eu tenho que te dar algo em troca. E eu tô te dando o que eu posso te dar. Que é um pouco de… olha como que você é. Você merece, você é real. Você merece ser abraçada, sabe? Então, eu acho que… eu não tenho visto muito isso nas marcas hoje em dia. Mas ter um propósito por trás, criar isso… é muito importante, porque é o que faz as pessoas prevalecerem. Não é o dinheiro, não é o sucesso, é o propósito que você tem por trás, Uhum. sabe? Então… E que no seu caso é muito legítimo, né? Porque eu imagino que antes da Onda você até… imagino, né? Não sei se é verdade, você por favor me corrija se eu estiver errado, mas você também não se via contemplada, até pelo teu histórico de distúrbio alimentar, enfim. Você não se via, e por não ter um corpo padrão, você não se via contemplada no que existia de moda praia também, né? nem um pouco. Não mesmo. Eu tive um distúrbio alimentar muito grande depois de tudo que aconteceu. E eu aprendi muito com as minhas clientes também. Elas também me curaram de certa forma. É uma troca muito forte. E eu aprendi a entender que a gente pode sim se sentir confortável. O problema não tá no nosso corpo. Tá muito na moda hoje em dia. A gente vê cada vez mais a moda diminuindo e você tentando caber naquilo. Diminui, porque isso é… pra quem interessa você diminuir, fazer algum procedimento, a quem interessa você ficar sempre ali preocupada com o seu corpo e não almejando outras coisas, não se abraçando, né? É isso que sempre me pergunto. Graças a mulheres como você, esforços como esse que você está fazendo, porque no final das contas, a Onda também ela tem uma relação política, né? Porque o corpo é político, antes de mais nada. Sim. E eu vejo, eu até estava discutindo isso com uma amiga outro dia. Eu acho que essa pressão do corpo normativo, que ainda é muito grande, ela graças ao trabalho de mulheres como você, esse corpo está começando a ser… existe um corpo possível. Antes existia só um corpo, Sim. né? Que era o corpo… Aí esse corpo era ditado pelas grandes mídias, enfim. Aí era o corpo primeiro fit, depois o andrógeno, depois o dos seios fartos. Aí E sempre tá mudando, né? esse corpo padrão, ele tava mudando. Hoje, até por conta das redes sociais, da fragmentação, de mulheres como você que falam sobre corpo positivo e corpo… tomar o controle do seu próprio corpo,
de que todos os corpos, cada corpo tem uma característica, tem a sua própria beleza, essa pressão normativa, ela tá começando a ceder. Não que não exista, óbvio que existe, mas ela tá começando a ficar, a ser menos neurotizante. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu vejo… Eu sinto um pouco isso também. Porque até na tua comunidade isso acontece, suponho eu, né? Tem uma hora que você tem que falar, foda-se, foda-se a tua opinião, eu quero o teu corpo, porque eu vou ter o corpo. Meu corpo é bonito do jeito como ele é. Sim, ele é meu, ele não é público, né? Ele não é de outras pessoas. E eu tenho visto muito em essa mudança de pensamento das meninas. Elas são muito corajosas, sabe? É preciso ter muita coragem pra vestir um biquíni depois de tantas coisas que a gente passa. Nosso corpo muda diversas vezes no mesmo dia. Sim. Então, como que a gente quer que seja só um tipo de corpo pra vida inteira, sabe? Essa coisa que você tá falando é muito foda, porque o corpo é fluxo mesmo. Não existe um corpo. Você acorda com um corpo, e você vai dormir com outro corpo. Passou o final de semana, você tá na segunda-feira com outro corpo. O corpo é um fluxo, assim, ele não tem um estado. Exatamente. De um peso. Até o peso é bizarro, né? Você pesar o seu corpo e partir do pressuposto que o peso determina se o corpo tá saudável ou não, se ele tá bonito ou não. Você não peso. sabe pelo que a pessoa tá passando, você não sabe se ela emagreceu por algum motivo, mas… Exatamente. Você não sabe. Às vezes a pessoa também tá com um distúrbio alimentar e ela tá com um corpo magro, mas um corpo magro não é um corpo saudável. Sim. Um corpo gordo não é um corpo doente. Né? Tem corpos magros que são doentes, tem corpos gordos, volumosos que são saudáveis. A gente reduz tudo isso a um número na balança, a uma porcentagem. É que é um corpo que é visto como uma máquina, né? Uma máquina de produção. Então você tem que ter um determinado número de porcentagem de gordura, que é considerado ótimo. Você tem que ter uma determinada quantidade de proteínas. É um corpo que é pensado como uma máquina de performance. Não é um corpo que é por prazer. A gente não é um espetáculo, né? A gente não é um espetáculo pros outros. Parece que a gente tem que se moldar pra estar ali, sei lá, mostrando pros outros. Vitória, mudando um pouco de assunto. Quando você determina, você fala assim, eu vou pegar esse sonho que um dia foi da minha avó e vou transformar ele num produto, porque eu não me encontro na moda praia que existe hoje. Sim, com Foi certeza. isso. Da onde você tirou o primeiro recurso para comprar tecido? Onde você foi comprar tecido? Como que você modelou? Você já era modelista? Você modelava? Não. Como que você desenhou? Como que você montou a primeira grade de produtos? Quantas peças tinha? Foi umas 100 peças. Foram poucas peças. E veio do dinheiro do estágio do meu irmão, né? Ele ainda tinha um dinheiro, então a gente teve sorte. Ele é teu sócio? Sim, ele tá comigo. Ele cuida da parte do financeiro, administrativo. E eu fico mais na parte do conteúdo. Enfim, de toda essa questão de internet mesmo. De marketing e publicidade. Aí você pegou toda essa parte, você pegou um pouquinho lá, também como estagiário, deve ter sido, não era muito recurso. Exato. Aí você comprou tecido. Sim, tem um polo, né, no Rio de Janeiro, um polo teste, que a gente sempre tá por lá, sempre compra por lá. E começamos a fazer e testar. Eu testava em mim, testava nas minhas amigas, como eu te falei. E aí a gente ia vendo, começamos a colocar pelo Instagram. E acabou alcançando muita gente. E as pessoas falavam, nossa, esse biquíni é confortável mesmo. Nunca vi um biquíni assim, confortável. E eu ficava vendo, realmente. As pessoas estão falando, que não tem biquíni no mercado que eu me sinta confortável. Me aperta, me encolhe, não dá em mim. Mas esse biquíni que deu. Porque o meu corpo é um corpo real. Então eu fiz baseado em mim e nas outras meninas que também tinham um corpo real. E aí eu colocava as minhas fotos realmente no Instagram. E é muito difícil a gente ver corpos reais no Instagram. Então elas se identificavam. Então cada vez mais o boca a boca foi crescendo. Eu tive que criar um site. Então foi tudo muito rápido. Tem 2 anos que eu tenho a marca e tá sendo tudo uma onda mesmo. Tá sendo muito rápido. Então, e eu tô aqui. Nossa, que demais. Mas e aí você pega… Você se lembra da tua primeira venda? Nossa. Foi pra tuas amigas, imagina. Mas a primeira venda que não foi pra uma pessoa que você conhecia. Que foi pra uma desconhecida. Você se lembra? Eu lembro.
teve uma menina que me mandou um texto enorme dizendo que juntou o dinheiro pra comprar o biquíni comigo e ela não tinha muito dinheiro, porque os nossos biquínis são acessíveis, né? Então não adianta você também vender pra copos reais e não ser acessível. Então. E aí ela me mandou um texto dizendo que tinha guardado o dinheiro do aniversário dela pra comprar o biquíni comigo. E me mandou um áudio chorando. Eu tenho esse áudio até hoje, salvo. Chorando, dizendo que nunca me vi no espelho assim dessa forma. Eu queria ouvir esse áudio um dia. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Eu tenho ele. Aqui. Você bota ele pra gente ouvir? Boto. Pode, que demais, eu quero ouvir. É muito doido, eu lembro dele. Então, foi incrível pra mim. É muito foda, porque quando a gente faz produto… enquanto você procura, eu vou falando aqui. Quando a gente faz produto, a gente se esquece que a gente solta uma coisa que a gente não sabe qual que é o impacto que ela vai ter lá fora. E às vezes a gente não tá vendendo produto, a gente tá vendendo… Todas as pessoas que vendem produto não se dão bem como empreendedores. As pessoas têm que entender que quando você tá vendendo alguma coisa, na verdade, ninguém quer comprar um biquíni. As pessoas querem comprar superação, transformação, elas querem comprar, elas querem se sentir bem. Ninguém precisa de mais um biquíni, né? Elas querem comprar um pouco da tua história. Sim, identificação também, né? Identificação. Então, quando você consegue construir um produto que… Olha o tamanho do texto que ela tinha me mandado. Gigante. Bota o áudio, se você puder. Olha. Não é meio indiscreto, não? Não, nem um pouco. Ela bom, tudo bem, eu quero ouvir. Eu tô primeiro me olhando no espelho com ele. Desculpa mandar áudio. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de chorar. Muito obrigada. E depois disso eu fiquei… Demais, Vitória, e me mandou demais. Foi demais pensar nisso. E não tenho palavras, eu fico até sem palavras, eu fico muito emocionada com isso. E não é a única, né? Depois dela, diversas outras que me mandam textos enormes. E eu fico muito feliz. É o que me motiva, é o que me coloca realmente pra empreender. Quando a gente tem nossos altos e baixos empreendendo, é isso que me motiva a acordar no outro dia e fazer e realmente continuar. Você deveria colocar essas histórias no teu Instagram. Pois é, eu tenho que juntar, porque é muita coisa, muito texto. Então começa Sim. a juntar, porque isso pode ser uma editoria só de Instagram. Pra você compartilhar um pouco dessas histórias que chegam a você. Depoimentos de quem comprou, Ei, caralho. Depoimentos de quem comprou Onda. É uma editoria, cara. Eu adoraria ler isso se eu fosse da parte da comunidade. Sim. Pra até gerar identificação, esse tipo de coisa. A gente tem um grupo que elas mesmas colocam os depoimentos pra se ajudar, enfim. Vocês têm um grupo no Instagram? No WhatsApp. No WhatsApp? Sim. Das clientes? Das clientes realmente falando, olha, a minha experiência é essa. E aí outra chega falando, nossa, eu também Quando eu senti isso. compro uma peça tua, você já me coloca no Instagram, no WhatsApp? Não, geralmente a gente manda pelo e-mail, manda também por WhatsApp, manda por todos os meios possíveis. Aí a pessoa, se quiser, ela entra no grupo. Sim, exato. Isso que sim é formação de comunidade, né? Sim, a gente tem uma comunidade muito forte hoje. Elas se identificam muito. Umas com as outras, né? Se apoiam também. Não só com a minha história, que elas conhecem muito bem. Elas também trocam experiências. Então, é muito forte isso. E quando você vai desenvolver produto, você leva em consideração a opinião delas? Claro. Meninas, vocês gostam mais dessa estampa, daquela estampa? Você só tem biquíni hoje? Hoje sim, por enquanto. O que você tá pensando pro futuro? Por enquanto, provavelmente, muito em breve, a gente vai colocar peças de roupa também. É uma coisa que a gente já tá em breve chegando aí. Mas tipo o quê? Saída de praia? Conjuntos. Conjunto. Short. Tudo isso que tem, né? Que tá dentro desse universo da moda praia. Isso, exatamente. Moda praia é uma coisa muito da gente aqui no Brasil, né? Existe moda… existe moda praia na gringa, né? Existe, mas swimwear, sei lá o nome disso. Sim, a modelagem é muito diferente de lá também. Inclusive, a modelagem de lá é bem grande também, inclusive, daqui. É porque varia muito. Tem mulheres que gostam de biquíni menor, um biquíni maior. Então, é importante a gente colocar essa variedade. Porque assim como tem variedade de corpos, tem a variedade de gostos também. Porque depende do corpo da pessoa. Se ela quer alguma coisa mais tampada, uma coisa mais curta. Então, a gente tem que dar
todas essas possibilidades. E no Brasil dá praia o ano inteiro também, né? Dá. Ainda mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro dá praia o ano inteiro. Muito, muito, muito. Em junho dá pra ir na praia lá. Dá. Dá, né? Total. Dá. Total que dá. Até mais agradável, que também não tá tão cheio e também não é tão quente. Não o é sol tão quente. O sol não come tanto, não mastiga tanto. E você lança a coleção a cada 6 meses? Você usa a plataforma de lançamento de coleção ou não? A minha paixão é fazer lançamento. Eu gosto muito de E que você criar faz um cápsula? storytelling. Eu faço. Cada coleção eu faço um lançamento diferente, né? Uma nova… Como eu posso falar? Eu vou colocando algumas estratégias para que elas também entrem nessa história comigo. Eu gosto de cada lançamento contar uma história diferente. Uhum. No último lançamento que eu fiz uma… Como é que eu posso falar? Uma ligação com a história da Branca de Neve, né? Que é uma história que a gente desde pequena ouve e a gente vê aquele espelho como nosso inimigo. Então, a gente contou essa história diferente, sabe? Os biquínis eram das cores da Branca de Neve, da história, roxo, vermelho, amarelo. Maravilhoso. Tudo isso. E aí a gente vai colocando os espelhos como uma contagem regressiva, vai colocando os biquínis da cor da história, vai colocando amor próprio dentro dessa história e vai envolvendo. E eu fiz exatamente isso. Eu gosto de fazer isso em todo lançamento. A minha paixão é criar o lançamento. Então, assim, hoje eu tô de rosa, porque tem um lançamento. Eu tô de solva rosa. Tô com esse cordão, porque vai ter um lançamento. Então, é tudo pensado, né? E o lançamento tem quantos produtos? No próximo lançamento, vou ter umas 5 conjuntos, 6. 6 conjuntos. Por aí. Conjunto que você diz é a parte de cima e a parte de baixo? Sim. E são intercambiáveis, né? Você Sim. pode pegar um conjunto com o outro. E aí, cada conjunto acontece a cada quanto tempo? Uns 6 meses. 6 meses. Por aí. Sim. Qual que é o tema dessa próxima? Parece, sabe o que parece? É bem doido, porque eu também faço lançamento de carta nova. O meu é cada 1 ano. Então eu também penso, né? Qual que é quem vai desenvolver a carta? Nesse caso, na próxima carta é a Mia, que é a chefe de bar lá do Arcos, e ela tá pensando a próxima carta vai homenagear as mulheres que mudaram a história. Incrível. E você vai fazer qual que é o teu assunto? O rosa? Não sei se eu posso falar. Fala, vai, por favor. Por favorzinho. Então, a gente pegou um filme que eu posso falar. A gente pegou um filme que fala muito sobre gordofobia, sobre homossexualidade também e sobre padrão de beleza. É um filme muito conhecido que fala sobre isso. Gordofobia, homossexualidade, padrão de beleza. Exato. É nacional? Não, É não é gringo? nacional. Ele já sabe. Qual que é, Gui? Acredito. Ele é bem conhecido entre as meninas. A gente nasce vendo esse filme e se comparando e querendo ser aquele grupinho, sabe? É basicamente isso. Qual que é? Fala aí, pô. Meninas Malvadas? Isso mesmo. Ah. E aí a gente tá trabalhando. Você gosta muito de disso. cinema pra fazer o tema da coleção, não? Foi porque Eu Branca gosto, de Neve, eu gosto, contos... mas eu sempre pego histórias que a gente mastiga desde que a gente é criança, Você né? sabe que eu nunca vi Meninas Malvadas? Nunca viu? Não, eu vou ver com a minha filha. Pois é. E fala muito sobre isso, né? E a gente vai trabalhando em cima do filme, a gente vai trabalhando em cima dos contos pra contar uma outra história com essas meninas. E Então, as estampas isso é muito você manda interessante. desenvolver? Especialmente, não? Então, nesse próximo lançamento a gente vai ter… As suas próprias estampas? Sim, inclusive está aqui. Deixa eu ver. Ai, que no meu linda. papel de parede. Infelizmente, quem tá Escrito ouvindo o podcast não vai conseguir ver, mas é super psicodélica, né? São ondas. Maravilhoso. E com escrito onda, enfim. E essa É uma delas. é uma das tuas Uma estampas delas da que vai próxima vir. coleção. Exatamente. E é tudo pensado, né? A gente faz tudo antecipação, faz a comunidade abraçar e entender a história e contar a história junto. Então isso é muito legal. As pessoas hoje em dia não fazem muito isso, né? E eu gosto de fazer isso, porque elas se envolvem, elas pensam, elas refletem. Uma marca também tem que trazer isso para as pessoas, né? Fazer com que elas reflitam sobre o seu corpo, reflitam sobre o que essa marca tem a dizer, porque a gente está investindo ali, a gente está botando nosso dinheiro, então eu tô também comprando os valores daquela marca. Então eu quero que elas sintam isso também, sabe? Uhum. Nenhuma das tuas clientes em algum momento pensou em ser sua investidora? Já tive muitas.
Muitas. Por enquanto, ainda não. Não é o caso. Exato, ainda não. Inclusive, teve uma que queria trazer pra São Paulo também há um tempo. Só que eu ainda não consegui pensar mais. Articular, também 2 anos, né? São 2 anos. É muito pouco tempo pra Sim. você já fazendo esse monte de coisas. Voltando agora pra última coleção. Aí você vai, encontra a fonte de inspiração pra tua coleção. Reflete, pensa, desenha. Reestrutura, coloca um pouco da essência da loja dentro do lançamento. O que acontece com a coleção passada? Ela continua, ela vai até o final. Ela continua. Até acabar toda a última peça. Sim, exato. E aí você lança a próxima coleção, vende essa coleção. E aí você faz o lançamento dentro dos grupos de WhatsApp, você faz o lançamento no Instagram. Sim, e elas engajam muito, né? A gente sempre bota elas pra engajarem, abraçarem. E sempre colocando, quem mais engajar vai ter um prêmio, ou vai ter uma recompensa. Porque elas merecem também, porque elas que fazem a gente tá lá em cima. Elas que expandem, elas que fazem o marketing muitas vezes. Então, elas merecem também. É como se fosse uma participação de lançamento. Então, quase uma seita, né? A onda é quase um culto. É tipo isso, mas bem legal. E aí você você fez o seu primeiro lançamento com 100 peças. Isso. Esse seu próximo lançamento vai ter quantas peças? Quantas unidades? Unidades. 400, por aí. 400 unidades. Sim. E hoje em dia, quando você vai fazendo seus lançamentos, provavelmente você vai vender tudo. Vamos supor que você vai vender, provavelmente. 90% pelo menos. E depois você, enfim, deixa ali. Você faz liquidação, promoção? Não. Faço. Black Friday a gente faz, enfim. A gente faz sim. Geralmente, quando acaba uma coleção e vai pra outra, a gente bota as antigas numa outra promoção. E assim vai, sabe? E com a grana que a Onda te dá hoje, você consegue, você e teu irmão, vocês moram juntos? Não, a gente não mora junto. A gente morava junto, mas agora cada um mora separado. E é suficiente pros dois pagarem aluguel? É suficiente. Hoje, graças a Deus, eu me mantenho com o meu trabalho. E isso, olhar pra 2 anos atrás e ver… Nossa, eu não sabia o que fazer no dia seguinte, quando a minha avó faleceu. E hoje eu consigo me bancar, eu consigo vir pra São Paulo pra participar desse podcast maravilhoso. E é incrível, sabe? Ver a diferença disso tudo na minha vida. E como que você aprendeu, menina? Logística, contabilidade, estudando, marketing. Mas estudando como? Estudando, Onde? Me conta. Internet, na minha cabeça. Minha cabeça não para. Não, tua cabeça eu sei que não para, já deu pra perceber isso. Mas você não tirou isso tudo do nada. Foi errando, Fui trabalhando, você foi fazer curso. O que você fez pra se educar como empreendedora? Estudo muito pela internet, acompanho pessoas que também trabalham com empreendedorismo. Acompanho você há muito tempo já também. Obrigado. E eu vou me baseando nas experiências, vendo… também trabalhando em cima do mercado, do que o mercado tem, do que o mercado não tem. O que eu posso incluir, que as pessoas não fazem. E vou trabalhando em cima da minha cabeça. E a minha cabeça parece que só continua trabalhando. Eu vou dormir, minha cabeça tá trabalhando. Mas eu amo o que eu faço, eu amo o resultado disso na vida das pessoas e na minha vida hoje. Então, é basicamente isso. Eu sempre tô estudando. Inclusive, eu faço tráfego também pra minha loja. Eu aprendi sozinha. Tudo isso. Você aprendeu a fazer tráfego sozinha? Sozinha, tráfego pago. Mas eu comecei a fazer só muito tempo depois, né? Porque não adianta também você fazer tráfego e você não apresentar nada pras pessoas. As pessoas vão chegar no seu perfil e aí? Não vai adiantar nada. Você tem que estar preparado pra receber as pessoas. Você tem que ter conteúdo orgânico bem estabelecido, né? Você tem razão. Exatamente. Não adianta você oferecer a receita do bolo e ninguém ter provado. E, enfim. As pessoas vão acabar se decepcionando, né? Sim, vão chegar lá e vão falar… Tá, mas o que tem aqui mesmo? Você me chamou a atenção pra isso? Exato. Né? Exatamente. Pra não me entregar nada de volta. E aí, hoje em dia, você cuida de toda essa parte de promoção, lançamento… marketing, comunicação. Quantas pessoas tem na Onda? Hoje… Você diz… Trabalhando. É você e teu irmão? Não, sou eu, meu irmão, as costureiras, a modelista. Mas que estão fixos na tua equipe. Fixos. Por exemplo, marketing. Marketing sou eu que faço o marketing inteiro da minha loja. Sou eu que penso em tudo, sou eu que programo tudo. Você que fala com os clientes? Não.
Geralmente fica eu, meu irmão e uma amiga também. Na parte de Sim. DM, por exemplo, Isso. WhatsApp. Exato. Ficam os 3 Sim. revezando. Revezando. Sim. E é um trampo que te consome o dia inteiro? Consome bastante, por enquanto. Mas provavelmente mais pra frente eu vou delegar outras pessoas pra fazer isso, pra que eu também tenha uma base criativa melhor. Porque, né, não dá pra gente agarrar o mundo. Porque tá crescendo bastante, então eu fico um pouco sobrecarregado com algumas coisas que tem que passar a delegar pra outras pessoas. A parte de logística, por exemplo. Quando uma pessoa se interessa por algum biquíni da Onda, ela vai… Imagino que tem um site. Tem um site. Né? Mas acontece também de acontecer uma venda por WhatsApp? Vocês têm contato por WhatsApp pra venda, não? Não, as vendas geralmente só pelo WhatsApp mesmo. E só a logística… pelo site ou pelo WhatsApp? Pelo site. Pelo site, Pelo tá. site. As vendas são todas pelo site. E aí a gente tem uma logística com uma empresa terceirizada de motoboy, pra quem quer um dia depois. E os correios também, que já chegam, recolhem. Mas isso é tudo feito por vocês ou isso já tá terceirizado com uma empresa? Terceirizado com uma empresa que faz pra Entendi. gente. E a parte de embalagem, desenvolvimento de embalagem, comunicação, como é que esse biquíni vai até a cliente? Ele tem uma embalagem especial? Você tem algum uma tipo de embalagem. mensagem que Tem você faz? embalagem, tem uns cartões, né? Toda aquela questão de cuidado dentro. Tem o cheiro próprio da loja, tem tudo isso pensado. Elas chegam, falam, nossa, que carinho, incrível. Então, tem todo esse cuidado, desde a embalagem até chegar pra elas. Então, tem sim. E você já pensou em loja física? Você tem planos de transformar a Onda numa loja física, num corner, ir pra algum lugar, pensar em mostrar o mundo Onda pras pessoas ou não? Eu tenho muita vontade de ter loja física. Como que seria essa loja física? Se você pudesse… Se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de… Como que você imaginaria essa loja física? Eu imaginaria primeiramente, com vendedoras com corpos diferentes, né? Primeiramente, porque a gente entra hoje em muitas lojas, tem pessoas do mesmo padrão, oferecendo para diversas outras pessoas que estão entrando na loja. Então, eu gostaria de multicorpos nas vendedoras que estão ali. Uhum. Porque eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis dessa forma. Gostaria também de muitas fotos com pessoas com corpos diferentes, que hoje em dia eu entro no shopping e eu não vejo isso. Eu não vejo um stand com pessoas, digamos, 4 pessoas com biquínis de corpos diferentes. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu vejo mais na internet, mas fisicamente eu não vejo. Espelhos grandes, enfim. Gostaria de colocar algum tipo de mensagem das pessoas que entrassem na loja e deixassem para outras pessoas que chegassem depois. Eu sempre pensei muito nisso. Você vai na loja, deixa uma mensagem e a outra cliente vai e pega essa mensagem de uma pessoa que já passou na loja e já comprou. Então eu queria muito que isso fosse real. Você sabe uma coisa que eu amo? As mensagens que deixam em cabine de banheiro. Sim. Eu amo ficar lendo aqui. De escola. Pois é. Tem um monte de coisa, né? Pornográfica, mas eu acho até engraçado. Recados, esse tipo de coisa. Sim. Adoro cabine de banheiro. É um espaço tão privado, tão íntimo, né? Tão… das pessoas se expressarem. Uma vez eu fui numa sala de cinema abandonada. E aí… tinha uns corredores que levavam tinha uma escada que levava de uma sala a outra, porque o cinema tinha 2 salas, e era um cinema que abandonado desde a década… era um cinema de 1940, abandonado desde a década de 70. E aí, subindo assim, o cinema não tinha nem luz mais, estava abandonado há muitos anos. E aí eu usei a lanterna do celular e tinha uma escadaria que levava de uma sala a outra, da sala 1 pra sala 2. E aí eu passei horas, menina, porque nos corredores das escadarias tinham os recados escritos em bique na década de 70 e 80. Caramba. E eram números de telefone fixo, eram personalidades da década de 80. Muito legal. Que eram faladas ali nas memórias. Gírias da década de 80. Muito legal. Aquilo pra mim era tão bonito. Essa tua ideia é muito boa. É muito legal. Criar memórias, né? E passar para as outras pessoas. Eu queria muito essa parte da questão da mensagem, das pessoas que chegassem, deixassem para outras meninas. Porque o propósito é o mesmo. E ia passar, né? Como uma onda mesmo para as outras pessoas. Então, é uma coisa que eu pensei muito. Se eu tivesse uma loja física, que eu ia querer. Porque realmente deixa na vida das pessoas. Eu gostaria muito. Quando você fala de onda e da parte… você começou como moda praia, Sim. né? É óbvio que tá por trás disso a mensagem política
que tá por trás disso, se eu interpretei bem, seu corpo é lindo. Isso, seu corpo é seu e seu corpo é lindo. Você vê outros caminhos de outros negócios que poderiam levar essa mensagem adiante, um café, eventualmente, outras frentes que você poderia mandar essa mesma mensagem sem usar a moda praia ou não? Você acha que a moda praia é teu veículo? Sim, eu acredito que sim, porque tudo que a gente compra, todos os momentos, seja de tomar um café ou comprar alguma coisa pra gente, é uma questão de presente, sabe? A gente tá se presenteando quando a gente compra um café, sabe? É aquele momento, é você com aquele café relaxando. Então, assim, é um momento também de autocuidado, não deixa de ser. Então, dá sim pra incluir essa questão de autocuidado, de amor próprio, em outras vertentes também. Eu vejo muito isso. As pessoas realmente faltam mesmo aprimorar isso, sabe? Mas tem sim como incluir em outras frentes, né? E me conta uma coisa, e como é trabalhar com teu irmão? É perrengue de vez em quando? Já teve, né? Faz parte, mas… Porque ele é teu irmão e teu sócio, Mas imagina. ele me apoia muito. Ele me apoia demais. Quantos anos ele tem? Ele tem 27. Ele tem é um ano a só, mais que eu. Sim. Mas é um mundo completamente diferente pra ele, né? Porque você tá falando de coisas que ele não experimenta, que não tem… Pra ele é um negócio puro e simples, e pra você é um jeito de expressar a vida. Às vezes ele não olha pra você e fala assim: Vitória, não dá pra comprar esse tecido, mano, vai aumentar muito o nosso custo de produção. Sim. Ele não tem a coisa da lógica pra, tipo, dar um pouco… Mas dá aquele balanço, né? Que precisa. E às vezes essa relação, porque uma relação de sociedade, ela é uma relação sempre tensa, né? Você sempre tem uma tensão na sua relação de eu pelo menos tenho nos meus. Eu respeito, eu tenho uma relação não tensa, não quer dizer ruim. Sim. É uma relação sempre tensionada, né? Porque tem interesse financeiro envolvido. As pessoas são muito sensíveis, então quando você for dar uma notícia, você tem que usar do máximo de educação e polidez se você discorda. Sim. Você nunca quer ter briga com teu sócio, porque briga com teu sócio representa o fim do negócio, muitas vezes. Sim. E quando você é irmão, você não tem isso, né? Se ele fala, não gostei, vai tomar no teu cu. Tem um pouco disso. Mas aí depois como a gente quer… Vocês brigam muito, não? Não. Nunca? Hoje em dia, não. Não, hoje em dia a gente tem uma relação bem melhor. E aí a gente tem isso, porque nós dois queremos a mesma coisa. Então, nós dois vivenciamos a mesma coisa, a mesma história. Tudo que eu passei, ele passou também. Então tem muito disso. E ele me apoia demais, porque ele vê todo o meu… Eu tenho realmente muita garra, muita vontade de fazer isso acontecer. Então ele vai e fala… Eu tava vindo pro podcast e falou assim: vai, eu acredito em você. Vai, porque eu sei que você vai dar conta, eu sei que você merece isso, sabe? Você merece falar sobre isso que você ama. Então, você faz o que você ama direito. Então, você vai saber passar isso para as outras pessoas também. Então, ele me apoia muito. Que da hora ter um irmão assim. Sim. Que é a figura que não tá aqui, mas que também é sócio da onda. Exato. Que da hora ter um irmão assim. Sorte a tua, viu? Sorte a tua. E aí, pra terminar, porque a gente tá chegando já no tempo final do podcast, me conta dos perrengues. A gente falou de um monte de coisa legal aqui, de você se encontrar na onda como um meio de você exprimir teu mundo, de você… Você colocou um áudio aqui de uma mulher que tava chorando. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que colocou… Olha, também macho, né? Macho é tosco. Eu nunca tinha pensado que uma mulher… Ela pode se libertar através de um biquíni. São mundos completamente diferentes, né? Cada pessoa é um universo completamente… Eu fico maravilhado e assombrado com isso. Como cada pessoa tem… Cada corpo conta uma história. Cada corpo conta uma história. Cada biquíni conta uma história. É muito doido então, isso. assim, é muito isso. Então, assim, os perrengues que você estava falando. Perrengue, eu passei muito durante o início da loja, né? Meus perrengues eram mais por conta de… Eu fazia as entregas em metrô, em trem. Então, eu ficava o dia inteiro fazendo rota de metrô, de trem. Você jura que você entregava? Eu entregava no início, sim. Bem no início, né? Bem, quando a minha avó faleceu. Então, assim, chegava dias que eu ficava esgotada. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Então, você fazia o quê? Você entregava 5, 6 biquínis por dia? Por aí. No mínimo. E você encontrava suas clientes e ainda entregava? Meu nome é Vitória, eu sou a dona da onda, papapá. Era bem assim. Então era Você deveria ainda continuar entregando um biquíni ou outro. Eu já conhecer pessoalmente. Eu já pensei em fazer um quadro, um reels assim,
de surpresa pra alguma cliente entregar e fazer uma questão de contar a Faz, história. menina, montar Eu quero comunidade. muito fazer isso. Juntar as pessoas em algum lugar. É, Vocês irem pra assim, praia fazer juntas. um pool party. Então, Sim, pool eu tenho party. muito isso. Eu tenho Nossa, ia muitos ser planos. demais. Sim. Imagina um pool party da Onda. Seria incrível. Nossa, conteúdo pra 2 meses, gata. Demais, demais. Não é? Sim, exatamente. Elas iam amar, tenho certeza. Não, com certeza. Avisa, ou pelo menos transmite live pra gente ver. Eu adoraria ver isso. Sim, sim. Fazer um painel, né, com os corpos reais ia ser incrível. Cada uma com uma mensagem. Quem passasse pelo painel ia ver. São muitas ideias por trás, assim, pra concretizar. Então, assim, tem muita coisa aí pela frente, tenho certeza. Que onda, Vitória, que onda. Meu, adorei. Muito, muito obrigado por você ter vindo até São Paulo pra participar Obrigada. desse podcast. Obrigada a você. Me sinto honrado de verdade. O teu esforço, não tenho como te agradecer, de verdade. E a tua história é muito inspiradora. Porque é raro você encontrar uma pessoa que vem de comunidade, que teve tantos lutos como você teve. Sim. E que encontrou no empreendedorismo uma forma de cura, né? É uma forma de cura. E passar para outras pessoas também um propósito. Então, assim. Eu E tão tô muito jovem, feliz. Vitória, você tem só 26 anos. Que lindo isso. Tem muita coisa aí pela frente ainda, eu acredito nisso. Você tem Acredito que a muita onda. história ainda pra contar. Tem muitos lugares para chegar. Que chegue muito longe. Obrigada. Meus votos. Obrigada. Obrigado. Feliz ano novo, viu? Feliz que ano 23 seja incrível pra você. Amém. Isso aí. Gente, Divã de CNPJ, toda quarta-feira, uma história como a da Vitória, que nos enche os ouvidos, nos enche de vontade de empreender. E que são histórias que são as histórias do empreendedorismo que a gente encontra no dia a dia. A Vitória teve muita sorte, né? Teve muita gente que não consegue chegar no grau de sucesso. Mas vocês viram que ela conseguiu montar comunidade, que é a coisa mais importante que você vai fazer com o teu produto. Com certeza. É montar comunidade. Se você monta comunidade, se você tem uma comunidade que te suporta, e eu também tenho a minha, e agradeço a eles todos os dias. É isso. O produto ele pode flutuar, variar, mudar. A comunidade é que precisa ser atendida no final das contas. Então a Vitória, nos seus 26 anos, vem contando uma história de empreendedorismo que é o empreendedorismo que eu acredito que vai existir daqui em diante. Então, obrigado pela tua inspiração. Obrigada Espero a você. que mais gente se sinta empolgada para empreender, depois de ouvir te ouvir e, enfim, se inspirar com a tua história. E é para isso que esse programa existe, né, Gui? Divã de CNPJ toda quarta-feira na plataforma que você quiser. Até a próxima.